jovens de Deus, muito bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesta manhã de domingo, 1º de novembro. Estamos quase encerrando o ano de 2020 e também estamos quase encerrando mais uma lição do livro Jovens Vivendo uma Vida de Qualidade. Entramos na penúltima lição do livro, mas antes de iniciarmos a lição, gostaria de convidar vocês, jovens valorosos, a orar comigo nessa manhã. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã de domingo, por mais um 1º de novembro que se inicia, Senhor. Que o Senhor venha, Pai Santo, falar conosco, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor venha estabelecer as Tuas vontades e as Tuas maravilhas sobre cada um de nós. Derrama, Senhor Deus, chuva de bênção sobre cada jovem nesta manhã. Abre, Senhor Deus, a mente de cada um deles, para que eles possam receber da Tua doce palavra, Senhor. Fala de forma singular com cada um deles, Senhor, nesta manhã. Abençoa a família de cada jovem que nos assiste neste dia e que o Senhor venha, Pai Santo, estabelecer a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar então a nossa aula. Como eu falei, entramos na lição 15, a penúltima lição do livro Um Atoleiro Chamado Dívida. Um tema bem interessante, um pouco polêmico, de certa forma, mas enriquecedor. Que nessa manhã a gente possamos aprender um pouco, de forma bem resumida, um pouco sobre esse tema. Amém? E a base bíblica deste tema está em Provérbios 22:7 e Provérbios 28, de 11 a 28. E o texto base está em Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha. E o objetivo deste tema nesta manhã é que possamos aprender e consagrar a nossa vida financeira a Deus. E o nosso alvo é saber compreender os perigos do consumismo, sentir e priorizar o ser e o não ter, agir e investir o senso crítico e suas prioridades. E quem não já viu algum dessas chamadas interessantes no comércio de forma geral? Super promoção, liquidação, sale, Black Friday. O que mais? Até 80% de desconto, liquidação, compre um, leve outro, liquidação fantástica, com até 70% de desconto. Olha que legal! Isso é muito comum, ainda mais agora, novembro da Black Friday, né? Um novembro em que todos nós somos pegos por essas super promoções, super liquidações, descontos e etc. É muito interessante, né? Mas tudo isso pode nos levar, meus queridos, a cair. E cair como? Cair no consumismo. Eu, por exemplo, já vivi uma experiência muito ruim na minha vida em relação ao consumismo. Durante o período que eu fui militar do Exército, eu saí cabo, fiz o curso de cabo no primeiro ano, fiz o curso de sargento, logo em seguida fui promovido.
ganhava em média entre R$ 1.500, R$ 2.000, não me recordo bem, mas era mais ou menos isso. Tinha cartão de crédito, um limite de mais de R$ 2.000, cheque especial, mais de R$ 2.000, tinha talão de cheque, empréstimo fácil e várias outras oportunidades de créditos e ofertas que o comércio, de um modo geral, oferecia. Bancos também me ofereciam direto. Isso em 1999, tem um tempinho já, mas aconteceu. E aconteceu o quê? Aconteceu que, quando eu me dei conta, já estava totalmente endividado pelo consumismo. Se eu tivesse sido orientado naquela época, se eu tivesse tido, no mínimo, a aula dominical para jovens naquela época, eu com certeza não teria sentido tanto os problemas em relação ao consumismo e ter colocado ainda meus pais em situações tão constrangedoras. Infelizmente, isso aconteceu comigo. Então, vamos lá. O que devemos fazer? O que deveria ser feito? Devemos priorizar. E priorizar o quê? Priorizar o ser íntegro, ser equilibrado, ser compromissado. Devemos priorizar também o quê? Priorizar o ter impulsividade, ter em excesso, compram isso. Não devemos priorizar o ter. A aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o ser, é o que nos interessa nesta manhã. Então, vamos entender um pouco mais sobre o ser. E o ser íntegro, que foi o primeiro item do ser, ele diz o seguinte: é o desejo de comprar deve ser limitado pela moderação. Integridade significa qualidade de alguém, conduta reta, pessoa de honra, pessoa ética, pessoa educada, pessoa íntegra, pessoa justa, pessoa pura de alma e de espírito. Ou seja, o nosso desejo deve ser moderado para que possamos ser chamados de pessoas que têm honra quando assumem qualquer tipo de compromisso. Lembram da minha história lá no início? Pois é, eu não tinha honra. Minha honra foi desconstruída pelo excesso de consumismo. E a consequência desse excesso foram as dívidas, e muitas dívidas. A integridade nada mais é que aprender a nos contentar. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. E quais são os sinais deste contentamento? Vamos começar. Primeiro sinal. Contentamento é sinal de espiritualidade. Creio que alguns de vocês trabalham, né? Vocês já são jovens, e eu acho que pelo menos alguns que eu conheço, eu sei que já trabalham. Ou recebem algum tipo de mesada, ou fazem alguma coisa para ganhar um dinheirinho. Independente do que ganham ou da condição financeira, o que vocês devem saber nessa manhã, jovens de Deus, é que tudo o que vocês têm, o que vocês recebem, o que vocês ganham, é providência de Deus. E a maneira de usar o dinheiro mostrará como anda a sua vida espiritual.
não negocia sua integridade. Neste caso, devemos nos conter do consumismo. Segundo, contentamento é sinal de quê? De maturidade. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso é um texto bem conhecido que está em Mateus 6:21. O que realmente te importa neste momento, jovem? As coisas de Deus ou as coisas que o mundo do consumismo te oferece? Aquelas figurinhas lá que a gente viu no início, Black Friday, compre 2, pague 1, 50% promoção, 70% liquidação, entre outros, né? Deus quer te ensinar a ter alegria em toda e qualquer situação. Ainda que não tenha tudo o que quer, guarde o seu coração para o que realmente tem valor. Não faça nada que saia do controle financeiro. Peça orientação a Deus. Fale com seus pais. Eu não tinha esse entendimento. Eu não pedi orientação a Deus. Então, eu não tinha esse entendimento. Não pedi orientação para os meus pais. Por isso que eu me endividei tanto naquele momento. Eu ganhava em média R$ 1.500, como eu falei para vocês, e gastava R$ 5.000. Não tinha maturidade nenhuma. A maturidade também é conter o consumismo. E o terceiro contentamento é sinal de moderação. Deus nos dá e nos ensina como gastar. Quem é feliz com pouco, tem muito e consegue servir os outros. E quem não se contenta com o que tem, tudo parece pouco. Aí não devolve o dízimo, não oferta e não ajuda os que necessitam. Sua integridade, como tem que te faz uma pessoa equilibrada e não te leva a entrar em dívidas desnecessárias. Esse início aqui é muito interessante. Quem é feliz com pouco tem muito e consegue servir os outros. Eu tenho uma experiência familiar muito grande nesse contexto aqui. A minha mãe. Minha mãe, ela tem um equilíbrio financeiro, uma maturidade espiritual, de moderação tão grande, que o pouco que ela tem, ela consegue ser fiel a Deus, devolvendo a parte do Senhor, consegue ajudar a família, até filhos, netos, e eu fico impressionado. Tem muito a me ensinar, tenho muito a aprender com minha mãezinha. Mas vamos seguir. Ser equilibrado. Esse é outro item do ser. Nós vimos agora o ser íntegro e agora entramos no ser equilibrado. Como manter um equilíbrio financeiro diante de tantas coisas que tiram nosso sossego, né? A nossa paz interior, 50%, 20%, pague em 10, 15, 20 vezes. Então, como manter o equilíbrio? Vamos lá. As ameaças são constantes, né? A gente consegue enxergar aí que sofremos com algumas ameaças em relação a manter um equilíbrio financeiro. A pandemia é uma delas, né, que trouxe desemprego para muitas pessoas, que mexeu com a economia do nosso país, alguns preços abusivos. Ontem mesmo eu estive no mercado, fui comprar um saco de arroz, R$ 27. Impressionante isso nesse momento que estamos vivendo. Salário mínimo não é suficiente para suprir as necessidades básicas.
Salário mínimo hoje está R$ 1.045, se não me falha a memória. E nesse contexto, vamos utilizar 3 meios para que possamos ter um certo equilíbrio. E o primeiro deles é: faça um planejamento mensal. Hoje temos a facilidade que o comércio em geral nos possibilita de comprar qualquer coisa em suaves e intermináveis prestações. E muitos, inclusive eu, caímos nesta armadilha e esquecemos das outras contas. Isso é fato. Eu já ouvi muito dizer, não sei se vocês, antes dessa leitura aqui dessa passagem, eu já ouvi muito dizer, de grão em grão a galinha enche o papo. De grão em grão, rapidinho dá 1.000.000. Ou seja, de 100 em 100, rapidinho dá 1.000. Isso é verdade, viu? A gente vai fazendo dívidas com prestações intermináveis e aí você coloca, não, é só R$ 100, é só 50, somando isso tudo, rapidinho dá um valor aí que você não consegue mais pagar. E a palavra de Deus nos diz em Lucas 14:28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Vamos fazer uma conta bem rapidinho. Estava pensando nisso. Olha só, nessa questão do dizer, desse ouvir dizer, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Vamos lá. Você que faz uma dívida, compra um celular, R$ 100. Conta do celular, mais R$ 100, que você vai ter que colocar o crédito ou fazer um pós-pago ali, né? Comprou um tênis, mais R$ 100 mensal. Academia, mais 100. Um passeio, né? Eu falo, colocando um passeio mensal, fracionando ali, em média, 2 passeios por mês, 50, 100. Umas compras de cartão, seja Renner, Riachuelo, ou qualquer outro, mais R$ 100 mês. Um curso que você está fazendo, mais 100. Despesas de casa, às vezes um jovem, alguns de vocês, em nome de Jesus, ajuda ou vai ajudar. Em casa, tem essa atribuição aí, essa responsabilidade de ajudar em alguma despesa, mais R$ 100. Higiene pessoal, né? Beleza, mulheres aí, cabelo, unha, né? Homens, cabelo, alguns já têm barba também, né? Tem essa questão do antitranspirante e outros itens, né? De higiene, coisas pessoais que gostamos. Isso em média, eu calculando aqui, fazendo um cálculo rápido, deu R$ 1.000 por mês. Imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo, 1.045, quase que zerou o que ganha, né? Isso sem contar com as outras despesas que surgem durante o mês, do tipo um remédio, uma consulta, entre outras coisas. Por isso, Deus nos aconselha, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, olha só, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Vamos seguir. Segundo, estabeleça prioridades. Estabeleça prioridades. Buscai antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz que vai acrescentar as coisas básicas da vida. Por isso devemos estabelecer prioridades.
Eu lembro que na minha época, voltando um pouquinho lá atrás, no Exército, a gente utilizava algumas expressões ali de prioridades. O U, que é urgentíssimo, urgente, entre outras, né? Mas o que a gente mais utilizava lá era o U ou U. O U de urgentíssimo e o de urgente. Então, nós também devemos estabelecer prioridades. Prioridades de 0 a 10, não sei, acho que cada um tem uma forma aí de estabelecer as prioridades da vida. E a gente só consegue estabelecer prioridades com planejamento para que o supérfluo não ocupe lugar no essencial. Quando você recebe seu salário ou ganha qualquer dinheiro, seu compromisso com Deus é prioridade? Fica aí a reflexão, jovem de Deus. Por isso, jovem, consagre a Deus até o que você não tem, e Ele ajudará a conquistar aquilo que você espera. Além disso, saiba que não é o dinheiro, e sim a paz no coração o maior tesouro que se pode achar. É benefício para si, sua família, sua igreja e todos ao seu redor. Amém? Seguindo, por favor. Mantenha bom senso. É legal e muito agradável pagar para um amigo um McDonald's. Eu coloquei MC ali só para poder minimizar a escrita, né? Um açaí ou qualquer outra coisa do tipo. É muito bom, né? Você poder chamar um amigo para tomar um açaí, um sorvete, ou até ir no McDonald's, no Burger King e outros. Mas devemos ter cuidado para não confundir generosidade com ostentação, ou simplesmente com o intuito de manter uma boa relação. Olha que forte isso. Por isso é melhor ser honesto com a sua realidade financeira e ter bom senso. Eu, por vezes, queria ser amigo de todo mundo, né? Bancava geral, puro exibicionismo, pura ostentação, do que eu não tinha, inclusive, só para manter uma boa aparência e uma boa relação de amizade. E, por fim, sempre faltava dinheiro para honrar com os meus compromissos. Por isso, a palavra de Deus nos adverte, te adverte nessa manhã, em Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O bom senso garante o equilíbrio financeiro. E o terceiro C é ser compromissado. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 a 10. E a pergunta que não quer calar: quando devo contribuir? Apenas quando for proveniente de salários? Mesada também entra nesse esquema? Que legal, né? Assim como o pastor sempre diz na igreja, nós fazemos em obediência a Deus. Veremos 3 maneiras de participar do crescimento do reino de Deus. Primeira delas, contribuindo
voluntariamente. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, se lhe há em pura perda. Provérbios 11, 24. O desejo de contribuir deve ser de coração agradecido por ver a obra crescendo, por perceber vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas, agradecidos e alegres em contribuir. O desejo de contribuir com o reino deve ser liberalmente. Amém? Segundo, consagrando o seu rendimento, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Provérbios 27, 24. Consagrar a vida financeira ao Senhor não quer dizer dar tudo para a obra, mas buscar em Deus sabedoria para administrar bem os recursos que Ele te confiou, para que com alegria possam investir no reino e investir em você mesmo e ainda ajudar um irmão ou uma irmã que necessita de ajuda. E o terceiro, investimento no futuro. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Certamente Deus tem um plano perfeito para o futuro de cada um de vocês. Por isso, vale a pena se planejar, investir em si mesmo, investir naquilo que é essencial e não supérfluo, na certeza de que aquilo que for plantado hoje com sabedoria será colhido amanhã com satisfação. Conclusão. Deus tem o melhor para seus filhos. Nossa parte é fazer tudo da melhor maneira possível, procurando agradar ao Senhor, honrar e glorificar seu nome. Vimos que a vida financeira deve ser gerenciada com integridade, compromisso e equilíbrio, desde cedo. Fazendo assim, jovem, você será abençoado e obterá sucesso também nessa área da sua vida. Amém? E para complementar essa conclusão, a Bíblia tem 2.350 passagens de como lidar com dinheiro e bens. Eu entendo que o primeiro filtro que deve ser feito em relação à nossa vida financeira está nas Escrituras, porque nela contém a vontade revelada do Senhor. Por isso, busque nas Escrituras um entendimento do que você deve fazer em relação à sua vida financeira. Como eu falei, 2.350 passagens bíblicas relacionadas a esse tema. Assim, se vocês não... olha só aqui que interessante. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Lucas 16, 11. O dinheiro é importante, assim como administrar o dinheiro e os bens também é muito importante. Por isso, eu não sei se eu consegui transmitir de forma clara, eu sei que foi bem rápido e resumido, mas é muito importante que você tenha esse entendimento e que busque um pouco mais de conhecimento. Aqui, como a gente costuma dizer, é só uma parte do que a gente entende, do que a gente aprendeu, do que a gente conhece e que tenta compartilhar um pouco. Mas cabe a vocês também
jovens de Deus. Eu sei que vocês têm muito mais, inclusive, para me ensinar a buscar também um pouco mais de conhecimento em relação a esse tema chamado dinheiro, chamado dívida, chamado bens. Isso é muito importante para a vida de vocês. Amém? E aqui a gente encerra mais uma escola da palavra para os jovens. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes 12:1. Mais uma vez, como eu disse, vamos encerrar agradecendo a Deus por mais uma escola da palavra, por mais uma aula, por mais um conhecimento, né? Pelo menos uma abertura do nosso conhecimento. Que vocês, como eu disse, que vocês possam buscar um pouco mais de entendimento desta lição. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais uma manhã, por mais um entendimento. Eu sei que muitos jovens já têm isso em casa, já têm essa colaboração familiar, já tem um pouco desse entendimento, mas que o Senhor venha tocar no coração, Pai, de cada um deles, para que eles possam buscar entender, para que eles possam buscar conhecer um pouco mais sobre esse tema que é tão importante para a vida, para o futuro deles, Senhor. Então, Senhor, abençoa cada um deles nessa manhã e que o Senhor possa nos prepara para logo mais o culto de Santa Ceia e que o Senhor venha falar conosco durante todo o resto desse domingo e abençoa cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, foi muito bom estar com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, um pouco do conhecimento que eu tenho, estou buscando aprender juntamente com vocês, que o Senhor venha continuar, né, dar continuidade no projeto, no propósito dele sobre a vida de cada um de vocês e que logo mais possamos nos encontrar no culto de Santa Ceia. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.